8 ao versículo 13. 1 aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 8 ao 13. Eu queria convidar os irmãos para que nós lêssemos junto esse texto sagrado. Amém? Está lá, vamos ler juntos? O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então o conhecerei plenamente, da mesma forma como que sou conhecido, como sou conhecido plenamente. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Hoje é ceia, eu tenho uma palavra de doutrina para os irmãos, tá? Às vezes a gente escuta uma palavra de bênção, de vitória, e é muito bom. A gente precisa também ouvir doutrinas. Eu queria estar falando uma palavra doutrinária para a igreja no dia de hoje. O tema é esse aqui: conheceremos como somos conhecidos. Repita comigo: conheceremos como somos conhecidos. Esse é o tema. É o conhecimento de Deus sobre nós e o conhecimento nosso sobre Deus. Este é o cerne da mensagem. O conhecimento de Deus sobre nós e o nosso conhecimento sobre Deus. Né? Na verdade, todos percebem, podem entender que é uma distância muito grande. Né? O conhecimento de Deus para nós, para cada um de nós, e o nosso conhecimento para com Ele. Há uma distância, há uma magnitude de distância muito grande entre esta conhecimento de Deus e o nosso conhecimento. Essa magnitude, essa distância, para nós é medida pela impossibilidade, né? Pela fraqueza humana, e a de Deus é medida pela sua grandeza, a sua magnificência, a sua soberania, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, 17, Deus falou para Samuel, quando estava escolhendo Davi para ser o rei de Israel, dizendo assim: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor conhece o coração. Né? O Senhor conhece o coração. Se eu vou aqui para o Salmo 139, o Salmo 139 é um salmo onde Deus faz uma imersão na vida de cada um de nós. Tá? Faz uma imersão na nossa vida, na nossa existência, na nossa pessoa, na nossa personagem, nas nossas emoções, nossa alma, nosso espírito. Né? Salmo 139 diz assim: o Senhor, ó Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes que a palavra chegue à minha língua, tu já conheces inteiramente, ó Senhor. Então, o Salmo 139, ele faz, portanto, Deus faz uma imersão na vida, no interior de cada um de nós, sondando, prescrutando ações, emoções, pensamento, intenções de coração, palavras e assim por diante. Né? Então, Deus tem pleno conhecimento acerca de cada um de nós. No capítulo 4, versículo 12 de Hebreus, nós temos uma expressão que diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, o
conhecimento de Deus é profundamente tremendo, maravilhoso e foge da nossa capacidade de avaliação. Vai muito mais do que nós possamos imaginar. A Bíblia recomenda nós prosseguirmos, né, conhecendo mais e mais o Senhor. Então, quanto mais conhecemos a Deus, mais descobrimos o quanto temos para conhecer ainda, né? O conhecimento de Deus é um conhecimento que não tem limite, né? Não tem fim. Cada vez que a gente conhece Deus, percebe que nós precisamos conhecer ainda mais. Portanto, o conhecimento de Deus ele é progressivo, ele é contínuo, é sempre alcançando algo mais daquilo que nós já sabemos. Jeremias capítulo 9, 24, fala sobre o termo de conhecer a Deus. Mas quem glorie-se nisso, em conhecer Deus e compreender Deus, né? Acho que a maior glória do homem, a maior vitória do homem, o maior privilégio do homem, a maior riqueza do homem, a maior sabedoria do homem, a maior realização do homem, ele poder ter um conhecimento de Deus, ter a compreensão de quem é Deus e assim por diante. Muito bem, a ciência conhece mais as pessoas nos dias atuais do que nos dias anteriores a nós. A psicologia, a neurolinguística, a filosofia, a medicina, a engenharia biológica está sempre em evolução, sempre conhecendo um pouco mais, está em melhora, mas Deus não, Deus nunca precisou de melhorar, nunca precisou de estar especializando em uma matéria. Não, Deus conhece o homem porque Deus tem o manual da fabricação, Ele tem o manual da fabricação, Ele conhece plenamente o homem na sua essência, na sua personalidade, na sua estrutura, na sua capacidade e assim por diante. Seus defeitos, suas qualidades, Deus conhece por inteiro, né? Uma coisa é certa, Deus sabe mais de nós do que nós sabemos de Deus, né? Deus sabe muito mais de nós do que nós sabemos de Deus. Deus sabe mais de nós do que nós mesmos sabemos de nós mesmos, né? Deus sabe mais de nós, mais de você do que você sabe dele, ou você sabe de você mesmo. Então Deus te conhece mais do que você mesmo, né? Tem muita coisa que você talvez não conheça, só alguns que conhecem de você, mas Deus conhece plenamente quem você é. Deus conhece detalhes sobre a nossa vida, que às vezes nós nunca revelamos para ninguém, ou nós mesmos nunca descobrimos, mas Deus conhece nós por inteiro, né? Enquanto mais conhecemos Deus, mais descobrimos o quanto temos ainda para conhecê-lo, né? Agora, o que nós conhecemos de Deus basta. O que nós conhecemos de Deus basta para nós sabermos quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele está fazendo, o que Ele fez e o que Ele vai fazer. Amém? Eu tenho certeza, o que eu e você, nós conhecemos de Deus basta para nós dar glória a Ele, louvor a Ele, honra a Ele, obedecer a Ele, amar a Ele, cultuar a Ele, bendizer a Ele, porque o que nós sabemos já foi tremendamente glorioso. E nós temos motivo, portanto, de estarmos definitivamente entendendo isso, tá? Agora, veja bem, nesse capítulo 13 de 1 Coríntios, o tema é o amor, né? A excelência do amor de Deus. Tema do capítulo 13 é a excelência do amor, né? Esse amor é amor que incorpora todos os dons e conhecimento. Todos os dons e conhecimento. Esse amor que nunca acaba. Esse amor de Deus que nunca acaba. Pois é no amor de Deus, esse amor que nunca acaba, que estão registrados as nossas qualidades, as nossas marcas, a nossa essência no exercício dos dons e dos conhecimentos, tá? Então, portanto, o amor é o DNA de tudo que se nomeia no relacionamento com Deus. O amor é o DNA
que se relaciona tudo com o amor de Deus. O exercício dos dons, do conhecimento, nas virtudes e na providência do Espírito Santo. Todo dom, todo conhecimento, toda profecia, toda operação, toda ciência, todo milagre, toda maravilha, se não for com base no amor de Deus, é carne. É carne. Não é de Deus, não é do Espírito. Aí quando alguém pratica algo semelhante a esses dons e essa virtude, sem o amor, simplesmente está usando qualidades humanas, algumas privilégios humanos, algumas qualificações humanas, mas toda obra, todo conhecimento, toda ação que a gente faz para Deus e por Deus, tem que ser baseado no amor de Deus. Os dons, as profecias e os conhecimentos, as ações, toda oferta que você dá na igreja, todo dízimo que você dá na igreja, toda obra, todo serviço que você faz na igreja, se não for com base no amor, não tem nenhum efeito, não tem nenhuma razão. Então tudo que fazemos no reino de Deus tem que ser com base no amor do Senhor. Fé sem amor não passa de uma fé humana, de uma otimização desprovida da ação do Espírito Santo. Esperança sem amor não passa de uma forte expectativa de futuro. O amor que nos dá graça para perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos ofendem, esse amor que nos dá graça para a gente renunciar os desejos, os prazeres da carne, esse amor que nos dá força, ânimo para sacrificar em favor do próximo, esse amor que nos molda ao caráter de Cristo, esse amor que nos faz esperar, nos faz confiar, louvar, adorar a Deus, esse amor que faz a gente interceder a Cristo, a esperança da glória eterna, este amor que nos fortalece, que nos define, que custe o que custar, a gente sofre o que sofrer, passa o que passar, mas nós nunca deixamos de amar a Deus, porque este amor é maior do que todas as circunstâncias, todas as ações, todos os privilégios, todos os dons, todo o conhecimento que nós possamos imaginar. Nada que fazemos para a obra do Senhor, portanto, se não for motivado pelo amor de Deus, não tem valor algum. Só o amor de Deus nos torna semelhante a Ele. Amém? Amém? Só o amor de Deus nos torna semelhante a Ele. Grave essa frase, nada que fazemos ou na obra de Deus, se não for motivado por este amor de Deus, é mera ação humana, é mera atividade que qualquer homem faz, qualquer ímpio faz, qualquer pecador faz, qualquer pessoa que não conhece Deus faz. Tem muito homem que não conhece Deus, mas que é caridoso, que é bondoso, que tem algumas virtudes. Não é essa virtude humana que é própria do ser humano, mas é o amor de Deus em nossos corações que nos constrange a estarmos fazendo tudo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Lá em Mateus capítulo 7, 21 e 23, fala assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos o demônio e não realizamos muitos milagres. Então Jesus dirá para aquelas pessoas: nunca os conheci, afaste de mim, vocês que praticam a iniquidade, ou vocês que praticam o mal, Então essas pessoas aqui, que faziam milagres, que pregavam, que faziam prodígios, faziam, mas não amavam o Senhor Deus, faziam por outros interesses, por outras motivações, mas o amor de Deus é que deve motivar tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. Estamos aqui na ceia, não para cumprir um calendário mensal, estamos aqui à ceia porque nós amamos o Senhor Deus, e este amor está derramado em nossos corações, e nós declaramos: amamos a tua obra, amamos a tua palavra, amamos a tua igreja, amamos a tua pessoa, amamos te servir, amamos te cultuar. É por amor, do amor que nós fazemos tudo isso. Deus diz no João 3,16, aquele versículo clássico,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo é completo, mas a expressão maior desse versículo é essa: Deus amou o homem, a mulher, as pessoas, a humanidade, de tal maneira, a grandeza com que Deus amou o mundo foi esse. Pastor Carlos Barro leu aqui, o amor, né? O amor de Deus é demonstrado, né? É demonstrado em nossas ações, né? Aonde nós reagimos, nós materializamos aquilo que é amor do Senhor Deus. Agora, o verdadeiro conhecimento de Deus, irmão, começa e termina em Jesus, tá? O verdadeiro conhecimento de Deus começa e termina em Jesus. Jesus é revelação de Deus, tá? Jesus é revelação de Deus, e Deus é que revela Jesus para nós. O conhecimento de Deus sem a pessoa de Jesus torna precário e torna defeituoso, né? Jesus é a essência de Deus e Deus é a essência de Jesus, tá? Então compreenda bem isso, porque o conhecimento de Deus é baseado nisso. Todo conhecimento de Deus fora de Jesus é humanismo. É humanismo, é do pensamento humano, é filosofia, é religiosidade, é tradição, é cultura, é gnosticismo, é conhecimento por percepção, mas não conhecimento genuíno, não conhecimento transmitido pelo Espírito Santo, né? Este é um perigo que o mundo evangélico está correndo, né? A pregação de um evangelho cultural, o evangelho social, o evangelho humanístico, liberal, o evangelho coach, aonde conhecimento não passa por Jesus, passa por mera filosofia. Mas as religiões, né? As religiões que não consideram, não tem Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado, essa religião, ela é filosofia, ela é gnosticismo, ela é conhecimento humano, né? A Bíblia é bem clara que a carne não aproveita nada, da carne nada aproveita. Ser conhecido na carne é coisa do SPC, é coisa do Serasa, é coisa dos testes de RH, do raio-x, do RH da empresa, né? Dos seus familiares, dos seus amigos, Conhecido na carne é quem sabe o seu endereço, o seu extrato de conta e assim por diante. Mas ser conhecido no Espírito, isso é coisa de Deus, isso é coisa do Espírito Santo, né? Agora, a Bíblia diz, mas ser conhecido no Espírito é coisa para Deus, e esse conhecimento é só Deus que tem. É nesse ponto que eu gostaria de desenvolver com vocês essa palavra, como Deus nos conhece, né? Veja bem, viver na carne ou viver no mundo limitado e natural, tá? É viver sob o impulso da carne. O foco da carne é a sua própria pessoa. Se eu lesse em Romanos capítulo 5, 8, versículo 5, eu encontro exatamente essa expressão. Fala bem assim, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então a diferença é essa: o impulso da carne domina quem vive sobre os efeitos da carne. Quem vive sob o domínio do Espírito, vive sob o impulso do Espírito, tá? Agora, quero que você compreenda uma coisa: Deus conhece o homem na carne, que Ele criou, mas especialmente Deus interessa conhecer o homem no Espírito, tá? O Espírito do homem. Você é formado corpo, alma e espírito, tá? Corpo, alma e espírito. O seu corpo é essa bainha, ou esse tabernáculo que carrega dentro de si alma e espírito, tá? O corpo é a parte mortal do homem, tá? É o corpo onde você realiza a ordem da alma. A alma onde estão os sentimentos, o intelecto. A mente é a sede da alma.
A mente é onde nascem as emoções, nasce a vontade, nasce o interesse, nasce essa capacidade de você interagir com o seu próximo. Essa é a alma. Agora, espírito é onde Deus realiza a obra espiritual. É no espírito do homem que Deus revela Jesus. É no espírito do homem que Deus transforma a vida do homem. É no espírito de Deus que Deus dá vida espiritual. Então toda pessoa que é convertida, que é salva, o Espírito Santo faz com que o seu espírito vivifica. O espírito que estava morto é vivificado para que você tenha vida espiritual. E quando nós temos vida espiritual e nós temos prazer nas coisas espirituais, isso não é produto da alma, não é produto de emoção, não é produto da carne, é produto, é resultado da ação do Espírito de Deus em nós. E quanto mais o Espírito de Deus atua em nós, nos envolve, nos reveste, e quanto mais tem liberdade em nosso espírito, mais nós temos prazer em servir a Deus, em glorificar a Deus, em buscar a Deus, em relacionar com Deus e assim por diante. Então, a nossa conexão com Deus é algo misterioso, irmão. É algo misterioso. A Bíblia diz que o Espírito é como vento, faz o que quer, vai aonde quer, ninguém vê e ninguém percebe. É obra do Espírito. Eu não sei, eu não vi, eu não percebo, mas Deus, na sua misericórdia e na sua onisciência, Ele alcança nós e opera esse milagre. O milagre do novo nascimento, né? O milagre do novo nascimento é este: o Espírito Santo regenera o nosso espírito que estava inerte, que estava morto, que estava sem vida. Então, se eu tenho vida com Deus, é porque o Espírito Santo, Ele em contato, em conexão com o meu espírito, avivou o meu homem espiritual, a minha parte espiritual. Amém? Então, agora o homem carnal não entende isso. Só entende isso a mente espiritual, né? Aleluia, aleluia. Agora, a gente precisa viver o imaginável de Deus, sabe? O imaginável de Deus, viver a excelência de Deus. Em 1 Coríntios 6,17 fala assim: mas aquele que une ao Senhor é um espírito com Ele. Fala comigo assim: aquele que une ao Senhor é um espírito com Ele. Deus te conhece o espiritual seu, sabe? Deus conhece o seu espiritual. A coisa é assim, aquela expressão semelhante após semelhante, né? Semelhante após semelhante. Nós tendemos a acompanhar, a imitar ou a ser influenciado com os nossos semelhantes, tá? Pecador gosta de pecador, carnal gosta de carnal, né? Pessoas que têm algumas tendências perversas na vida, gostam de pessoas que têm a mesma perversidade. Mas abençoados gostam de estar ao lado de abençoado. Santo gosta de estar ao lado do santo. Salvo tem prazer de estar com o santo, né? Então esta é a tendência. Nós acompanhamos o semelhante. Nós temos prazer naqueles que têm a mesma fé, a mesma crença, a mesma esperança, a mesma confiança que nós temos no Senhor Deus. Aleluia. Deus é Espírito, Ele conhece nós no Espírito, tá? E é do Espírito do homem que Deus recebe o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, o verdadeiro culto. É do Espírito do homem que sai o comando. A prioridade é de Deus, o primeiro lugar é de Deus, a primazia é do Senhor. Esta ordem não vem da alma, esta ordem vem do Espírito, no nosso Espírito, revestido, avivado pelo Espírito Santo em nossa vida. Portanto, o foco do homem espiritual é Deus. O foco do homem espiritual é Deus. O impulso do homem espiritual é o Espírito.
O impulso do homem espiritual é o Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, versículo 6 ao 16, nós encontramos Paulo falando assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da maturidade desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão reduzidos a nada. Ao contrário, falamos de sabedoria dos mistérios que estavam ocultos, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Aí fala, versículo 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aleluia! O Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavra ensinada pela sabedoria humana, mas com palavra ensinada pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não entende as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conhece a mente do Senhor para instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Esta é a nossa compreensão das coisas espirituais, né? As coisas espirituais. Aí esse capítulo 8 de Romanos, ele qualifica o homem carnal e o homem espiritual, né? Homem carnal. Aí fala da mente, ele fala no capítulo 12, a mente renovada. A mente renovada. A mente do homem, o espírito do homem controla as funções da mente. O espírito do homem controla as funções da mente. Eu gostaria de falar sobre aí as três funções principais da mente, que é o setor básico da mente, né? O setor primário da mente, a primeira parte da mente, o tal de neocórtex, né, doutora? Aí que é responsável pelas estratégias racionais e complexas, linguagem de controle de comportamento flexíveis. Depois tem outra parte da mente, que é o chamado límbico, que é responsável por regular emoções, motivações, memórias e comportamento. Depois tem outra parte, que é o leptidiano, é o primeiro nível cerebral, capaz de promover reflexos simples que ocorrem nos répteis, nos animais. É conhecido como cérebro instintivo. Tem como característica a sobrevivência, a responsabilidade pelas sensações primárias, como fome, sede e outras. A criança, quanto menino, ela tem esta parte desenvolvida, o repetidiano, onde o seu pensamento, o seu desejo, a sua vontade interessa mais aquilo que é sobrevivência. Aquilo que é sobrevivência. Então, a mente da criança, ela não tem a capacidade de fazer avaliação de comportamento, de estratégia, de raciocínios mais complexos. Mas a mente da criança, ela deu fome, ela chora. Se ela está doendo, ela chora, né? Se ela está precisando de alguma coisa, ela grita, né? A tendência é atender a seus interesses de ordem pessoais. Aí a Bíblia, quando fala sobre mente de Cristo, fala para nós,
para nós não sermos mais menino, não? Olha, e assim, olha, quando eu era menino, falava como menino. Eu não vou discorrer aqui como o menino fala, né? Mas você conhece como o menino fala? Não vou discorrer como você, quando a Bíblia fala que ele pensava como menino, raciocinava como menino. Aí a Bíblia diz o seguinte, que nós, depois de nós termos a maturidade, ou seja, o Espírito Santo, ter renovado o nosso espírito, a nossa mente passou a ser controlada pelo Espírito. Nós temos capacidade de viver a mente de Cristo em nós. Temos a mente de Cristo em nós. O que é isso? É nós passamos a ter estratégias na mente, de comportamento, de linguagem, de controles comportamentais. Nós temos capacidade de controlar emoções, motivações, mecanismos de memória e comportamentos. Então, a gente precisa saber, quando Deus fala isso, fala o seguinte, olha, a mente de vocês, se vocês não deixarem o Espírito Santo controlar a sua mente, o impulso da mente vai ser de ordem natural, a preocupação vai ser de sobrevivência, os impulsos vai ser mais de ordem pessoal, interesse pessoal. Mas quando você deixa o Espírito Santo controlar a sua mente, você pensa como Cristo pensa, você sente como Cristo sente, você raciocina como Cristo raciocina. Aí você passa a sua pessoa entendida, uma pessoa de maturidade, uma pessoa que tem capacidade de estar avaliando o que é errado e o que é certo, o que é devido e o que não é devido. Você passa a compreender mais sobre você mesmo. Então, o cérebro humano, ele é uma máquina. A ciência diz que ele completa a sua evolução em torno dos seus 25 anos. A pessoa aos 25 anos quer ter o seu cérebro completo. Então, a maturidade. Aí o que o Paulo está dizendo aqui para nós? Essa comparação é que às vezes nós, como crente, nós não conseguimos essa maturidade espiritual. Ou seja, nós não conseguimos alcançar a estatura, a maturidade de um homem de fato vivendo no Espírito. Aí, esse não viver no Espírito me faz eu ter um conhecimento muito precário, muito parcial de Deus, e também precário e parcial de mim mesmo. Então, eu queria que você observasse algumas coisas aqui nesse texto, para a gente estar aplicando para a nossa vida pessoal. Veja bem, a Bíblia fala no texto aqui, que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que em parte profetizamos e o que sabemos, simplesmente cremos por fé. Tem coisa que eu acredito por fé. Não vou questionar, não vou discutir. Tem coisa que eu não entendo, eu só creio. E o que eu creio basta para que eu viva, receba os benefícios daquilo que eu creio. Por exemplo, eu nunca fui no céu, não sei como é o céu, não sei como é essa ideia de céu, trono, serafins, querubins, anjos, corte. É uma mera ideia que eu tenho disso tudo. Alguém é capaz de me explicar tudo isso? Eu nunca sonhei com isso, nunca fui lá, Mas só uma coisa, eu creio, eu profetizo, eu creio e profetizo que o céu é pátria dos crentes, que o céu é pátria dos salvos, que o céu é morada do Senhor Deus. E basta, não preciso mais nada. Mas eu não tenho conhecimento pleno. Muita coisa é assim. O que em parte conhecemos e alcançamos é a capacidade da nossa mente. A nossa mente, ela tem um limite. Tem um limite. A nossa mente humana, ela é muito fraca, é muito incapaz. Uns têm mais, outros têm menos. Um tem mais conhecimento, outros menos conhecimento.
Agora é o seguinte: tanto os que têm, os que não têm, é QI mais alto do que outro, sabe mais do que o outro. O guia nosso é este. A direção nossa é essa. Tanto para os grandes, para os pequenos, para os sábios, né? Para os mais santos, menos santos. A regra é esta. O nosso guia é essa: fé, esperança e amor. Só que o amor é maior do que a fé e do que a esperança. Aleluia! Então nós só conseguiremos um dia alcançar a perfeição se nós guiarmos por esse caminho. Guiarmos pelo amor de Deus, guiarmos pela fé em Deus e guiarmos pela esperança no Senhor nosso Deus. Aleluia! Olha, quando eu olho aqui, o conhecimento de Deus sobre nós, ele é pleno, tá? Ele é pleno, é o conhecimento perfeito. Deus te conhece como filho, como filha. Deus te conhece como pessoa. Deus te conhece como criatura. Deus te conhece por inteiro, tá? Esse é o conhecimento de Deus. Conhece a nossa estrutura, as nossas intenções. Ele sabe coisa que nós não sabemos. Por exemplo, Deus sabe quantos cabelos você tem na cabeça. Você não sabe. Ou você sabe? Não sabe? Alguém sabe? Já quis contar? Já quis contar? Mas você não sabe. Mas Deus sabe. Então Deus sabe muito mais de você do que você mesmo sabe de você. Então a gente precisa entender isso. Agora, o texto fala: pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Falava com o menino. A fala de menino não é muito inteligente, não é muito inteligível. Você tem que, às vezes, interpretar o que o menino está falando. O pensamento do menino é muito instável, ele não é constante. O raciocínio do menino é com base nas suas necessidades pessoais. Não dá para ser crente assim. Não dá para ser crente falando coisas inteligíveis. Não dá para ter um pensamento de menino ser instável. Não dá para ser crente tendo um raciocínio de menino aonde só preocupa em coisas que atendem à necessidade imediata e pessoal. Não dá. Então aqui fala de maturidade, fala de maturidade e constância, de falta de raciocínio completo no Espírito de Deus. Menino espiritual fala de uma vida na esfera carnal, sob o foco da carne, sob o impulso da carne, pensa só em si mesmo e nas suas necessidades básicas. Isso é vida de menino. Isso é espiritualidade de criança. A gente precisa deixar, portanto, as coisas de menino e avançar para alcançar a mente de Cristo. Isso exige progresso, exige amadurecimento, exige desenvoltura, exige melhora. Olha, falar com o menino é repetir, é decorar, é falar sem sentido definido, Raciocinar com o menino é fazer conclusões sem entendimento. É fazer conclusões sem entendimento. A gente tem que facilitar, a gente tem uma tendência a conhecer mais o que é externo do que aquilo que é interno. A gente hoje está transferindo para terceiros o nosso interior. A gente está transferindo para outras pessoas a avaliação do que nós passamos dentro de nós. As mães não estão tendo capacidade de conhecer a realidade de seus filhos e transfere para os psicólogos, para os professores, para os médicos e assim por diante. E assim por diante, os pais, os casais. Conhecimento externo. Às vezes a pessoa pensa que dá um presente caro, uma joia cara, resolve o problema. Mas o problema não é joia cara. O problema é de ordem emocional, é de ordem espiritual. E joia cara, vestido bonito, óculos da moda, não resolve o problema. A gente precisa
ter um conhecimento, uma avaliação mais profunda do aquilo que a gente é mesmo. Aleluia. Nem a gente precisa, portanto, alcançar esse conhecimento para alterar comportamento, descontrole emocional, inconstância, acabar com os domínios, com os impulsos da carne, com as aparências que não é verdade, né? Aquela expressão, quem vê cara não vê coração, né? Quem vê cara não vê coração. A gente às vezes avalia a beleza externa, mas não tem ideia da feiura interna, né? Da feiura interna. Às vezes você vê a camarada ou a pessoa todo bonito, na aparência a mais elegante possível, mas na verdade por dentro está chorando, está lamentando, está doendo, né? Está sofrendo. A gente precisa, portanto, ter o cuidado da gente ser mais racional, no sentido de ser real com a gente. A gente precisa muito e necessita muito, né? Que Deus tenha misericórdia da gente, que o Espírito de Deus continue a atuar na gente. Eu só sobrevivo, irmão. Eu só sobrevivo às lutas, às tentações, às fraquezas, porque o Espírito de Deus atua na gente. É o Espírito Santo que motiva a gente. É o Espírito Santo que traz esperança na gente. É o Espírito Santo que traz boas notícias para a gente. É o Espírito Santo que faz a gente crer mais, confiar mais, orar mais, santificar mais, ler mais a Bíblia. É o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, nós deixaríamos de vir à igreja, nós voltaríamos ao passado, voltaríamos a pecar, a fazer o que não presta. Quem sustenta você é a pessoa do Espírito Santo. É Ele que revelou Jesus na sua vida, Ele que preserva a sua vida, Ele que garante a sua salvação até o dia da nossa redenção. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Olha, meus irmãos, eu gostaria só de ler um texto ainda para você aqui. Livro de Jeremias, capítulo 1, no versículo 4 ao 5, fala assim. Olha, Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 5. Essa profecia, Deus falou para Jeremias. Essa profecia eu posso falar para você no dia de hoje. Eu não estou cometendo nenhum deslize bíblico. Posso falar para você essa profecia de hoje. Aqui, as palavras do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e designei profetas às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, lhe diz: não diga que é muito jovem. A todos que eu enviar, você dirá tudo o que ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Eu quero dizer para você, assim, a gente está salvo, não é por uma consequência de uma situação ou de uma sorte que nós tivemos na vida. Se não você está salvo, é porque você foi separado, você foi escolhido antes de você nascer. Tá? Deus tem um negócio com a sua vida. Tá? Deus tem um negócio com a sua vida. Se Deus te separou antes de você nascer, Ele tem uma proposta para com isso. Ele tem uma razão porque fez isso. Ele tem um motivo porque Ele permitiu que isso acontecesse. Então eu queria que você gravasse bem isso, bem claro na sua mente. Se você é salvo, se você vai celebrar a ceia nesta noite, com certeza que seu nome está escrito no livro da vida. Se você vai tomar a ceia no dia de hoje, celebrando a salvação que Cristo fez na sua vida, você tem certeza que você é um homem separado, uma mulher escolhida, e Deus, ao te escolher, fez com propósito. Tem razão de ser. Deus não errou ao te salvar. Deus não errou ao te escolher. Agora, quero que você compreenda o seguinte:
Compreendam o seguinte: o maior problema meu e seu, o maior problema meu e seu é você mesmo. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. Esse que é o problema. A nossa luta maior não é contra o diabo frente a frente, não. Não é contra o governo, não. Não é contra o problema climático, as crises econômicas. O problema maior nosso é essa natureza adâmica, pecaminosa, que nós herdamos. Esse homem que vacila de vez em quando, essa mulher que duvida de vez em quando, é essa pessoa crente que de vez em quando fica incrédula, é essa pessoa que de vez em quando duvida da provisão de Deus, duvida que está salva, duvida que vai para o céu. Nós lutamos contra nós mesmos. Nós precisamos, portanto, renovar a nossa mente espiritual, o nosso homem espiritual. Por isso, a gente vem para a ceia. Vem para a ceia é para melhorar. A ceia a gente vem para melhorar. A ceia a gente vem para ser mais crente, para ser mais fiel, para ser mais santo, para dedicar mais, para comprometer mais. A ceia, você já ouviu uma reportagem questionando a ceia mês a mês, que o certo seria a ceia ano a ano. Já pensou se a ceia fosse uma vez por ano? Já pensou? Muitos crentes que tomariam a ceia neste ano, eu não ia ver ele mais no ano que vem. Eu dava no pé. É ou não é? Tomava a ceia em janeiro, lá para outubro. Cadê o irmão? Rapaz, o irmão, ó, deu no pé. Tá na gandaia. Tá na gandaia. Mas a ceia mês a mês, não dá tempo de a gente pensar em desviar. Não dá tempo de a gente pensar em recuar, de afastar. A ceia é um convite para a gente continuar avançando. É um convite para a gente continuar crendo. É um convite para a gente continuar recebendo ainda mais do Senhor, para chegar aonde nós precisamos chegar. Graças a Deus. Olha, no mundo espiritual, somos conhecidos como Jesus é conhecido. Tá? Na imagem e semelhança de Deus. Deus conhece você, o homem santo que está dentro de você. Tá? Deus conhece de você o homem abençoado que está dentro de você. A mulher abençoada que está dentro de você. Agora, se Deus olhasse para mim, na carne só, Ele veria só os meus defeitos carnais, as minhas fragilidades carnais, as minhas fraquezas carnais. Mas quando Deus olha para nós, olha um homem espiritual. Ele vê o homem espiritual que Ele fez em você. Agora veja bem, enquanto nós estivermos a presença do Espírito Santo dentro de nós, enquanto nós tivermos o mover e o agir de Deus dentro de nós, nós podemos até pecar, mas não ficaremos no pecado, porque o Espírito Santo leva a gente a raciocinar. Não vale a pena perder a bênção que Deus te deu. Não vale a pena recuar da onde você chegou. Não volte atrás. Avance, porque a sua vitória está em prosseguir, em crescer, em desenvolver cada dia mais o conhecimento do Senhor. Agora deixa eu só para nós encerrar essa reflexão e partir para a ceia. Olha, a gente ilude muito com Deus. A gente avalia às vezes errado o Senhor Deus. Aqui fala aqui. Olha, agora pois vemos apenas o reflexo obscuro. Ou seja, nós não conseguimos ver as coisas espirituais perfeitamente como elas são. Ninguém. Como um espelho. Mas um dia, nós veremos face a face. Corpo glorioso, corpo imortal, despojaremos desse corpo pecaminoso e receberemos um corpo semelhante ao de Cristo. Corpo perfeito,
mente perfeita, raciocínio perfeito e vida espiritual perfeita no Senhor. Esse dia chegará. Esse dia, quando chegar, eu tenho conhecimento pleno e total de quem é Deus, do que é os céus, do que é a eternidade. Ainda não tenho, eu só creio. Aí diz: agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma que sou conhecido plenamente por Deus. Eu gostaria de falar aqui para vocês, algumas pessoas têm na cabeça ou na ideia que Deus, Ele dorme, que Deus tem defeito dos olhos, que Deus, de vez em quando, Ele afasta os olhares da minha pessoa. Algumas pessoas pensam que Deus às vezes está surdo, não escuta mais o que eu falo. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Deus te conhece plenamente. Diga assim: Deus me conhece plenamente. Plenamente. Está entendendo? Deus vê aonde ninguém vê. Deus sabe o que ninguém sabe. Deus prescruta tudo o que acontece na sua mente e no seu coração. Quando você orar, ora assim: Senhor, perdoa as intenções mais do meu coração. Tá? Não pense que seu coração é bonzinho, não, minha filha. Perdoa, Senhor, os meus maus pensamentos. Não pense que seu pensamento é perfeito, não. Tá? Sabe o que é isso? Nós pecamos muitas vezes por intenção de coração. Nós não realizamos pecado. Irmão, quanto crente já matou outro irmão aí? Ei, matou num pensamento, matou na vontade de ver que caboclo morto, debaixo do carro, queria ver ele triturado. É pecado. Matou na mente, do coração. Então preste bem atenção. Essas coisas você pensa que Deus não sabe. Agora, antes de você pensar, Deus sabe o que você vai pensar. Antes de você construir o seu pensamento, Deus sabe a intenção porque você construiu aquele pensamento. Então, eu queria que você entendesse o seguinte: não queira mascarar diante do Senhor Deus. Não queira mascarar diante do Senhor Deus. Seja você mesmo diante do Senhor, porque Deus te conhece plenamente. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nesta noite, para nós estarmos celebrando a ceia. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Deus. Aleluia. Vou estar lendo aqui um texto para a gente estar orando a seguir. Glória a Jesus. Aleluia. Livro dos Gálatas, capítulo número 5, no versículo 16 e 26. Olha aqui, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, a obra da carne se manifesta: imoralidade sexual, impureza, libertinagem,
idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisa semelhante. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e o seu desejo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nesta noite eu quero estar celebrando a ceia para os espirituais. Os espirituais celebram a sua espiritualidade. Os espirituais amam aqueles que têm a mesma fé, a mesma esperança, a mesma confiança e o mesmo propósito. Ceia com liberdade. Aí você vai pensar assim, até tem o Cecílio, mas a sua esposa, eles não são batizados, mas passou a tomar ceia, os diáconos passou a tomar ceia, eles passaram a tomar. Alguém não me avisou e virou prática. Agora só tem uma coisa, você vai ter que batizar, porque vocês ceiaram, tá certo? A ceia vai te obrigar, você se batizar para legalizar, tomar a ceia. Vocês gostam de tomar ceia? Então terão que batizar. Então o próximo batismo, eu quero que você prepare, porque nós queremos batizar vocês e celebrar a vitória. Porque só fez isso, acontece isso, porque o Espírito Santo falou com vocês. Sabe? Vocês foram trabalhadas no seu espírito a vontade de Deus. E a vontade de Deus está acontecendo no coração de vocês. Glória a Jesus. Aleluia. Meu irmão, celebra a vida espiritual, celebra a fé, celebra a comunhão, celebra a bênção do Senhor Deus, tá? Tome essa ceia no Espírito, tá? No Espírito, deleitando em Deus, alegrando o Senhor, vibrando com Deus, dando glória a Deus, entregando, derramando perante o Senhor Deus. Esta é a proposta. Aleluia. Vamos orar? Feche seus olhos para essa palavra de oração. Nosso Deus e Pai, é pelo Teu Espírito, Senhor, que nós te conhecemos. É pelo Espírito, Senhor, que nós mantemos a nossa vida em pé. É pelo Teu Espírito, Senhor, que nós vivemos, ó Pai, a crença, a fé, a esperança e o Teu amor. Pai bendito, aquilo que nós não conhecemos, mas que tão somente profetizamos, Senhor, que seja motivação para a gente crescer ainda mais, conhecer-te ainda mais, melhorar em tudo, Senhor, no crescimento de uma vida quem de fato te conhece. Senhor, nós queremos ser conhecido pelo Senhor em nosso espírito e não tão somente na carne, Senhor, mas que o Senhor conheça em nosso espírito, porque em nosso espírito está gravado a Tua presença, está gravada a Tua marca, está gravada a DNA da espiritualidade verdadeira, o DNA da ressurreição, o DNA da vida eterna, Senhor. Nesta noite eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor esteja apossando de cada servo Teu presente nesta casa, para que ele possa alegrar, deleitar, ó Senhor, louvar o Teu nome, conforme o Senhor quer, em espírito e em verdade, Senhor. Este é o prazer que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos, que nós sirvamos a Ti em espírito e em verdade. Amém, amém e amém.